Temos a sobrinha da Karen ele está a trabalho na Coreia do Sul, e os coreanos lá não dizem Feliz Páscoa, eles dizem Feliz Dia da Ressurreição. Então hoje é um dia da ressurreição. Hoje nós festejamos, nós lembramos a ressurreição. Hoje nós lembramos da ressurreição do Senhor Jesus e nos alegramos com isto. Mas eu recebi uma palavra durante o louvor da ressurreição hoje dos teus sonhos. Você está orando por algo e você gostaria que aquilo ressuscitasse, que aquilo de alguma forma tomasse vida. Hoje é o dia da ressurreição. Você recebe isto? Nós cremos num Deus vivo, um Deus ressurreto. E junto com o salmista nós queremos declarar: alegrei-me quando me disseram. Mais uma vez, alegrei-me quando me disseram. Glória a Deus, nós nos alegramos pela presença dEle, pelo falar dEle em nosso meio. Atos capítulo 6. Atos capítulo 6, os primeiros 7 versículos. Nós queremos estar compartilhando um pouco a respeito desses versículos, estarmos conversando algumas coisas a respeito deles. Atos, Mateus, Marcos, Lucas, Atos. Atos não é um dos discípulos de Jesus, tá? Atos 6, capítulo 6, versículos 1 a 7. Nós lemos assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram a Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E apresentaram-nos perante os apóstolos, e esses, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos. Os sacerdotes obedeciam à fé. Esse evento aqui nos relata algo do avivamento que estava acontecendo em Jerusalém. O avivamento estava acontecendo, as coisas estavam acontecendo. E trabalhando esse texto, entre outros, me vieram outros 2, e eu comecei a pensar alguma coisa sobre odres novos e sobre a grande comissão. Desse texto aqui, desse avivamento que estava acontecendo, o que odres novos tem a ver e o que a grande comissão tem a ver com isto? Odres novos. Quando Jesus conta essa parábola para o povo que estava com ele lá, nos é contado, então, nós lemos isto, lá em Mateus. Em Mateus está escrito isto. Aonde em Mateus? Está em Mateus, queridos. Eu esqueci de reescrever aqui. Mas Jesus está ali conversando com o pessoal, e ele está falando sobre odres novos, sobre vinho novo e odres novos. Você põe o vinho novo naquela bolsa de couro nova,
E você põe o vinho velho, então, uma bolsa de couro velha. O vinho novo, ele ainda vai fermentar. Quer dizer, ele vai expandir. O odre novo, o couro novo, ele ainda tem elasticidade. Então ele vai junto com o vinho. Junto com aquele suco que está fermentando, ele vai mudar a aparência dele externa um tanto. Para suportar esse vinho novo, para suportar a fermentação do suco de uva que foi colocado dentro dele. Os fariseus, eles entenderam isto. Eles entenderam esse recado. Porque Jesus está falando assim, gente, eu preciso ir na casa dos desfavorecidos, dos pobres, eu vou na casa dos cobradores de impostos, eu vou na casa deste, na casa daquele, que os fariseus não iam. E Jesus está dizendo assim, vocês precisam um pensar novo. Essa maneira que o pessoal vinha pensando não serve mais. Se colocar o vinho novo lá, ele vai explodir, vai perder os dois. Eu preciso pensar novo. Eu preciso mudar a minha maneira de pensar. Eu quero avivamento? Amém, aleluia, eu quero. Mas se eu não pensar novo, ele pode não acontecer. A grande comissão, o que a grande comissão nos diz? A grande comissão nos diz assim, lá em Mateus 28, Jesus aproximando-se falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos, não é uma pergunta, de todas as nações, batizando-os, também não é uma pergunta, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os, também não é uma pergunta, são 3 comandos, a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco. Quando que o Senhor está conosco? Quase que são todos. Tem algum dia excluído? E aquele dia que eu estou meio assim, meio para baixo. E aquele dia que eu estou meio assim, mascando pedra. Eis que estou convosco todos os dias. Até a consumação do século. Então o Senhor está conosco. Então nós temos aqui a parábola dos odres novos, do pensar novo, e nós temos aqui a grande comissão. E a grande comissão eu creio que tem a ver com agir e com crer. Eu preciso agir, eu preciso crer e agir em cima daquilo que me é ensinado, aquilo que me é falado. Quando nós vamos, então, com esse pensamento para esses 7 versículos, nós lemos assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos. O que estava acontecendo? Os discípulos estavam vindo, o povo estava vindo para a igreja, para a reunião da época. A coisa estava bombando. Lemos nos capítulos anteriores de Atos que o povo vendia as propriedades e trazia os pés dos apóstolos para que esse povo fosse sustentado. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas, dos hebreus de fala grega, contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Quando nós lemos algumas outras traduções, ele diz aqui a questão de distribuição do alimento, e dentro do que eu pude estar lendo desse versículo aqui, uma outra tradução fala de distribuição do alimento à mesa,
entendemos que não é aquela parte prática de você pegar um prato de comida e colocar na mesa para a pessoa. Mas esse pessoal estava vindo de todas as áreas de Israel e eles precisavam ficar de pé. Então é tanto a distribuição de dinheiro quanto a distribuição de cesta básica. E nós vemos aqui, tá? E houve murmuração. Houve um descontentamento. Houve uma reclamação. Nós lemos aqui. No meio do avivamento, houve uma reclamação. Houve algo que não estava bem em ordem. Precisou-se pensar novo. Precisou-se de uma outra maneira de pensar. Veio essa reclamação. O que foi feito? Nós lemos lá em Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Amém, aleluia. Às vezes não é bem assim que a gente pensa, mas é o que a palavra diz. E nesse momento de reclamação, eles não foram atrás de um culpado. Quem que é o culpado aqui? Você que está reclamando. Então você então... Eles não foram atrás de um culpado. Eles não foram atrás de uma reclamação. Eles foram atrás de uma solução. Eles precisaram pensar novo. Eles precisaram achar uma solução. O que fazer nesta situação? Provérbios 14:4 nos diz algo interessante. Eu entendo que nós podemos juntar aqui. Provérbios 14:4 diz assim: não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheitas. O que isso quer nos dizer? Se tem uma abundância de colheita, o que vem junto com a colheita no celeiro? O que vem junto com a abundante colheita no celeiro? Vem apenas o grão, né? A abundante colheita da igreja vem apenas aquelas pessoas já limpinhas, bonitinhas, assim, legal, né? Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi, abundância de colheitas. Se nós queremos colher, nós vamos ter que contar com isto. Com um pensar novo. Eu vou ter que começar a pensar algumas coisas diferentes do que eu vinha pensando. Porque a grande colheita vai trazer alguns desafios. A grande colheita vai trazer alguns desafios. E ela traz desafios. Ela trouxe aqui. Pessoal, vocês estão esquecendo as nossas viúvas. Eles foram atrás de uma solução. Eles não foram atrás de achar o culpado. De alguma forma, aumentar a reclamação. E eles acharam a solução para isto. Versículo 2 nós lemos: então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. O que o Romanos 12 nos diz? Nós estamos quase carecas de tanto escutar esse Romanos 12, 1 e 2, né? O que Romanos 12, 1 e 2 nos diz? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus,
que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa... O que eu preciso renovar? Eu renovo a mente. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos. Não é Deus que me transforma, aqui que me transforma, mas sou eu que preciso ir atrás dessa transformação. Eu preciso trabalhar nela. Para que, quando eu renovo a minha mente, eu vou experimentar qual que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como é que eu experimento a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Olha para o teu vizinho e diga assim: trabalhando. Diga para ele assim: mudança de mente. Eu preciso mudar a minha maneira de pensar. Eu mudo a minha maneira de pensar, e aí eu vou experimentar qual que é a boa, perfeita, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí eu vou começar a experimentar também João 10:10. Aquela vida em abundância que fala em João 10:10. Versículo 3 nós lemos: mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Quando nós lemos lá em Filipenses, algo a respeito de nós considerarmos ou reconhecermos os outros, Gálatas, Efésios, Filipenses. Filipenses nós lemos assim ali, capítulo 2, versículos 2 a 5. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor e sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. A cumplicidade aqui. Dentro do corpo de Cristo nós precisamos dessa cumplicidade. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros. Como é que eu preciso te considerar? Se você é superior, você tem algo a me dizer? Se eu te considero superior, você tem algo a me dizer. E se eu não te considero superior? Misericórdia. Considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Quando nós conseguimos, queridos, reconhecer a unção que está na vida do nosso irmão, quando eu consigo reconhecer a obra de Cristo na vida dos meus irmãos, nós lemos, e quantas vezes eu falei isto, profeta de casa não faz milagre. Mas a gente vai aprendendo, a vida vai ensinando, a gente lê um livro aqui, lê outro livro ali. E por que um profeta de casa não faz milagre? Por que um profeta de casa não faz milagre? Incredulidade. Incredulidade. Profeta de casa não faz milagre porque eu te conheço, eu sei dos teus defeitos, e eu fico apontando os teus defeitos e não aquilo que Jesus fez na tua vida. E aí Deus não pode agir para mim através da tua vida. Para que eu começar a reconhecer os profetas de casa,
eu vou ver os milagres em casa. Mas eu preciso reconhecer os meus profetas em casa. Preciso largar a mão de ser incrédulo e crer naqueles que Deus tem colocado sobre mim. E aí nós vamos ver, então, os milagres acontecendo em nosso meio. Considerar os outros. Versículo 4 nós lemos: e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Versículo 5 nós lemos assim: o parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram um time inteiro, elegeram uma nova equipe. Trouxeram à tona uma equipe, trouxeram à tona pessoas novas para o trabalho. Elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Eles trouxeram toda uma equipe nova à tona. Por que eles trouxeram essa equipe nova à tona? Por que precisou de novas pessoas trabalhando? Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos. O que estava acontecendo? Os discípulos estavam vindo, o povo estava vindo para a igreja. O que a igreja precisava? O que a igreja precisa, queridos? Apacentadores. O povo vem, o que precisa? Apacentador novo. Quando que eu vou conseguir fazer quando que eu vou ser um apacentador? A hora que eu mudar maneira de pensar. Quando eu sou chamado como apacentador, e eu reconheço aquele que me chama, eu vou ver o milagre. Quando eu sou chamado por alguém, sou chamado pelo meu profeta de casa para ser apacentador, e eu creio na palavra dele, eu creio que Deus fala através da vida dele, eu vou ver os milagres. E aí aquelas coisas, queridos, eu não posso, eu não consigo, eu não sei, essas historinhas caem por terra. Tá? Nós somos apacentados, nós somos abençoados uma semana sim, a outra também. Você é abençoado toda semana com o teu grupo familiar. Que tal você passar isso para frente? Que tal você ser um apacentador? Que tal você cuidar de vidas? Que tal você ser um odre novo? Ter uma outra maneira de pensar? Tá? E estar cumprindo com a grande comissão? Senhor Jesus, eu não sei tudo, eu não consigo tudo, mas uma coisa eu sei, meu Redentor vive. Uma coisa eu sei, que eu creio na palavra. Eu não sei tudo, mas aquilo que eu sei eu dou. Eu sei fazer tudo. Homem em banda só na televisão. Tá? Homem em banda só tem na televisão, aqui não tem homem em banda. Tá? De alguma forma, queridos, quando nós queremos saber algo a respeito dos nossos dons, nós vamos precisar nos colocar em movimento. Quem que confirma o meu dom? São os irmãos da igreja. Eles me confirmam o dom. Eu começo trabalhando, começo fazendo algo, e de uma maneira ou outra saiba que você está sendo observado, alguém está orando por você, alguém está te observando, e alguém vai uma hora dessa te dar uma cutucada e dizer: ei, o que você acha de você assumir aquele papel na igreja?
Eu preciso de um novo pensar. Eu preciso me dispor a ser um odre novo, para receber o vinho novo, para poder receber as multidões que vêm. Esses 7 foram escolhidos. Essas 7 pessoas foram escolhidas. E elas passaram a fazer o trabalho. Elas, por assim dizer, livraram os apóstolos de fazer esse trabalho. E aí os apóstolos podiam então se consagrar mais à oração, ao ministério da palavra, e eles estavam fazendo a distribuição dos alimentos. Quando nós, queridos, conseguimos entender isto, a igreja começa a ter graça. A igreja começa a ter graça. Tá? Porque você começa a ver os milagres acontecendo. Você começa a ver os milagres acontecendo. Tá ok. Nem tudo que Deus me pede me é confortável. Nem tudo que Deus me pede me é confortável. Nem tudo que Deus me pede eu amaria fazer. Mas Deus pediu, então nós fazemos. Fazemos por quê? Por que eu faço? Por causa do meu sentimento? Por causa dele. Quarta-feira foi me pedido para fazer uma visita. E estamos aí acostumados a fazer visitas, e são visitas, mas tem visitas, queridos, que são visitas difíceis de fazer. E quarta-feira foi uma dessas. Foi uma visita assim que eu saí de lá assim, puxa Deus, o que está acontecendo? Quando você vê lá uma jovem mãe, 51 anos, ofegando para conseguir respirar, com aquela enfermidade que contrai a musculatura, e a pessoa começa a ficar toda torta. E eu olhei para essa jovem mãe ali, com a filha do lado, o genro, acho que a nora também estava lá. E confesso, queridos, que não foi uma visita fácil. Mas foi abençoada. Nem toda visita que a gente faz, a gente sai tão feliz assim. Tá? Tem visitas que a gente sai feliz, sai radiante. Você vai fazer uma visita da consolidação, você chega lá no horário, chega lá na visita, então vou vir aqui visitar essa pessoa ou esse casal. É uma visita, então a gente faz a visita lá de 10 minutos, 15 minutos, vai lá, conversa com a pessoa, ora com a pessoa e é isso. Então meio que assim, então o senhor terminou? Sim. Bom, agora nós vamos tomar um café. Então senta para tomar um café. Tá? Se eu puder orar pela minha família também, quantas vezes está a família lá? Quantas vezes mais pessoas estão esperando pela visita? E ali você tem a oportunidade dessa uma pessoa, às vezes 2 pessoas que fizeram a oração de entrega no domingo, tem mais 3, 4, 5 pessoas que entregam a vida a Jesus na visita. Queridos, fazer as visitas é uma bênção. Tá? É uma bênção fazer as visitas. Se alguém te pede para fazer visita e você quiser abençoar outras vidas, faça elas. Faça as visitas. Aí você vai ver como é que você é rico. Nós termos esse mesmo sentimento como igreja, nós estarmos juntos. Versículo 6, nós lemos assim: apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. 1 Timóteo 2 nos diz: orem em todo lugar e levantem mãos santas, sem ira nem contenda. Nós estarmos, aquilo que nós temos falado, na cultura da bênção. Nós estamos na cultura da bênção, nós estamos numa cultura em que nós
nos abençoamos mutuamente. Estarmos numa cultura em que nós não nos tratamos por apelidos, mesmo que às vezes tenha algum apelido carinhoso, ok? Mas normalmente apelidos não são carinhosos. Apelidos normalmente te tendem a trazer à tona alguma dificuldade tua, ou algum jeito, ou sei lá. Não nos tratamos por apelidos, mas nos tratamos pelo nome. E nos abençoamos mutuamente. E nós nos lembramos uns aos outros daquilo que Jesus tem feito na tua vida, nas nossas vidas. O que Jesus tem feito na tua vida? Fala para o teu vizinho, por gentileza. O que Jesus tem feito na tua vida? Que tal compartilhar isso com mais pessoas? Aquilo que Jesus tem feito na tua vida? O que Jesus tem feito na tua vida? Que tal nós compartilharmos isto uns com os outros e nos alegrarmos com isto? Que tal eu me alegrar com aquilo que Jesus tem feito na tua vida? E você se alegrar com aquilo que Jesus tem feito na minha vida? Pessoas santas, levantem mãos santas, sem ira nem contenda. Levantem as mãos para estarmos nos abençoando mutuamente. E o versículo 7, crescia a palavra de Deus em Jerusalém e se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Nós estamos tendo o prazer de ler Apocalipse. Ninguém escutou. Nós estamos tendo o prazer de ler Apocalipse. Queridos, tem alguma parte da Escritura que não é apta para ensinar? Nós lemos que toda a Escritura é apta para ensinar. Apocalipse também? Eu vejo, queridos, coisa que eu vejo. Nós deixamos de ler Apocalipse por conta da propaganda que nós mesmos fazemos. Você consegue enumerar algumas pessoas que te incentivaram a ler Apocalipse? Toda palavra é útil para o ensino. Tá? Apocalipse também. Tá? Eu preciso mudar a minha maneira de pensar sobre Apocalipse, aquilo que eu aceitei de outras pessoas falando, aceitar a maneira de pensar do Senhor e ler Apocalipse. E todo capítulo vai ter algo para você. Você entende Apocalipse? Não entendo muitas coisas. Assim como não entendo muitas coisas de Efésios, de Gálatas, de Atos, dos próprios evangelhos. Tem muita coisa que não entendo, queridos. E assim também não entendo uma porção de Apocalipse. Mas uma coisa eu entendo do Apocalipse. Eu tenho lido, foi nos pedido para ler, tenho lido e tenho sido abençoado em cada capítulo. No capítulo 12, a respeito aqui, nós estamos falando do avivamento que houve em Atos ali. No capítulo 12, nós lemos assim de Apocalipse, versículos 10, 11 e o comecinho do 12. Então, ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, e o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. O que eles fizeram? O que eles fizeram? Testemunharam.
O que aconteceu lá em Atos? Testemunharam. O que acontece quando a gente começa a testemunhar do Evangelho? Estou lendo Apocalipse, queridos. E por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso festejai aos céus, e vós, os que neles habitais. Apocalipse tem muitas riquezas. Lendo Apocalipse, nós estamos já no capítulo, nós lemos hoje, capítulo curtinho, né? 8 versículos, capítulo 15. Mas lendo Apocalipse, queridos, tem me chamado a atenção a sincronia dos acontecimentos. Você começa a olhar Apocalipse, eu tenho lido Apocalipse, isso tem me chamado a atenção nessa passagem, por Apocalipse, a sincronia dos acontecimentos. E aí entra os cavalos, e aí entra os anciões, e aí entra os anjos, e aí entra as trombetas, e aí entra os ais, e tudo vai muito ordenado. Todos eles cumprem com o seu papel na hora certa, no tempo certo. Então a sincronia que nós vemos em Apocalipse, isso tem me chamado a atenção. É algo assim poderoso. Em João nós lemos, João capítulo 16, nós lemos assim no versículo 13: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos... João 16, 13. O que o Espírito da verdade vai fazer? Quem que achou aí? Vai fazer o quê? A gente guia algo parado? É possível guiar algo parado? Para eu ser guiado, o que eu preciso estar fazendo? Trabalhando. Eu preciso estar em movimento. Eu preciso estar em movimento para ser guiado. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Quando vier o Espírito, ele vos guiará toda a verdade. Aí eu estou lá apacentando o meu grupo, minhas ovelhinhas, minhas queridas ovelhinhas. E essas minhas queridas ovelhinhas não estão tão limpas quanto eu queria. Elas não estão tão curadas quanto eu gostaria que estivessem. O que eu peço para Deus? Espírito, me guia. Como é que eu ajo nessa situação? Como é que eu ajo nessa situação? Como é que eu vou agir nessa outra situação? E eu vou trabalhando e Deus vai me mostrando as coisas a fazer. Quando nós lemos 1 Coríntios 14, nós lemos algo muito interessante ali. 1 Coríntios 14, 25. Nós lemos assim, 24 e 25. Porém, se todos profetizarem, entrar algum incrédulo ou indouto, e é ele por todos convencido e por todos julgado. Ele entra, é profetizado sobre a vida dele, tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração. A vida dessa pessoa é trazida à tona. E ela fica claro para ela do amor de Deus que Deus tem por ela. E assim, prostrando-se com a face inteira, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Quando eu começo a testemunhar da palavra, testemunhar daquilo que Deus tem feito na minha vida, quando eu começo a afinar o meu ouvido para as coisas de Deus, eu começo a falar aquilo que Deus pede para que eu fale.
os segredos do coração vão ser manifestos. E quando os segredos do coração são manifestos, vem a cura. Quando os segredos do coração são manifestos, vem a salvação. Os segredos do coração são manifestos, vem a ministração que a pessoa precisa. E queridos, quando nós conseguimos entender esses 7 versículos de Atos, o número naqueles dias se multiplicando-se o número dos discípulos, versículo 1, versículo 7, crescia a palavra de Deus em Jerusalém e se multiplicava o número dos discípulos. Quando nós conseguimos andar nesta unidade, quando nós conseguimos andar juntos, nós vamos ver os milagres acontecendo. Eu sei tudo? Não, eu não sei tudo. Eu posso tudo? Também não posso tudo. Mas eu tenho irmãos que podem me ajudar. E eu creio num Deus dos altos céus que me ajuda. Que quando eu preciso, Ele vem e Ele me dá a graça, eu ajudo. E esse fruto, queridos, nós vamos estar colhendo. Você é resposta de oração. Eu sou resposta de oração. Por que nós estamos aqui hoje? Porque alguém orou por nós. Alguém orou por você. Alguém continua orando por você. Por isso que nós estamos aqui. Talvez pessoas estão aqui pelas quais você orou. Talvez também não. Mas você e eu somos resposta de oração. E alguém nos trouxe o Evangelho. Alguém nos pregou o Evangelho. E alguém tem cuidado de nós. E aí nós cuidarmos adiante de outros. Nós aceitarmos o desafio e cuidarmos de outros. E quando nós conseguimos andar nesta unidade, queridos, nós vamos ver os frutos. Quando nós conseguimos ver isto, aí nós vamos ver o fruto da unidade da igreja, em conjunto com seus pastores. Amém, queridos? Servir a Deus é algo gracioso, é algo tremendo. Servir a Deus, queridos, é algo sobrenatural. Quando eu estou servindo a Deus, quando estou me movendo aquilo que Deus tem pedido para mim, eu estou me movendo no sobrenatural. Eu não estou no natural. E outros estão, o mundo aí fora está esperando pelo pão fresco. O mundo aí fora está esperando pelo pão fresco. E você e eu, nós temos esse pão fresco. A questão é de nós proclamarmos esse pão fresco ali fora. Glória a Deus, queridos. Deus é bom. Vamos orar. Obrigado, Pai. Sentado mesmo. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Senhor, obrigado pela Tua presença. Obrigado, Pai, pelo Teu poder, Senhor. Obrigado, Pai, que nós queremos um Deus vivo, um Deus ressurreto. Obrigado que nós podemos festejar com real sentido esse domingo da ressurreição, Senhor. Que nós queremos um Deus vivo, um Deus ressurreto, cuja tumba está vazia. Aleluia, Senhor. Obrigado que nós temos a alegria de estarmos aqui hoje, Senhor. Podendo te servir, podendo ser servidos. Simplesmente porque o Senhor resolveu nos amar. E nós te louvamos por isso, Senhor. Muito obrigado, Pai amado. Em nome do amado e precioso Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de fazer, dentro disso, uma segunda oração. Talvez você diga assim, mas eu queria entender um pouquinho mais essa conversa toda. Se você tem um vazio dentro de você, se você tem algo dentro de você que diz assim, pô, mas está me faltando algo. Tem um vazio aqui dentro e não... Sabe, aquela coisa que não vai. Pois é, esse vazio é do exato tamanho do nosso amado Senhor Jesus. O Senhor Jesus quer entrar no teu coração e quer preencher esse vazio. Se a tua vida está tão sem graça de ser vivida, se a tua vida está sem propósito, o Senhor Jesus quer te dar esse propósito. O Senhor Jesus quer te dar esse real sentido da vida.
E nós queremos estar orando. Vamos fazer a oração da entrega juntos, toda a igreja junto. Você vai ter essa força da igreja juntos, né? E depois disso eu vou pedir para você vir à frente. Eu quero te dar um abraço, quero orar pela tua vida. E nós queremos orar bem específico com você. Ok? Vamos colocar em pé, igreja.